Empreendendo com o meio ambiente ganha um prêmio da ONU. E eu sei que dá para ser mais ecológico aqui, na cidade. O Santander também sabe, por isso lança a Plataforma Estação. Uma iniciativa que está levando mais responsabilidade ambiental para a estação de trem Vila Olímpia, em São Paulo. Com jardins verticais irrigados com água de reuso, geração de energia solar, tratamento de esgoto para a preservação do Rio Pinheiros, reciclagem de lixo e muito mais. Um projeto modelo oferecido de graça pelo Santander, para que grandes marcas façam o mesmo em outras estações. Fica a dica, hein? E o banco também quer ajudar dando crédito para a compra de placas solares para sua casa, empresa ou fazenda, com as menores taxas em até 96 vezes. Acesse e saiba mais. Juntos, a gente pode fazer um mundo mais sustentável. Santander. Olá, bom dia. Eu sou a Vivian Sotocorno, editora de moda da Vogue. É um prazer estar aqui hoje apresentando mais uma Masterclass Santander. E hoje a gente vai falar sobre um panorama da moda masculina no Brasil. Então eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que está nos assistindo. Como vocês sabem, o Veste Rio é um evento realizado pelas revistas Vogue e Ela, com a apresentação do Santander, e que eu fico super feliz da gente já estar na 10ª edição do evento. Queria dar uma dica aqui para vocês, que como esse é um espaço para a gente falar sobre desenvolvimento e aprendizado, eu convido a todos para acessarem esse QR Code que aparece aqui na tela, que ele direciona para o site do Programa Avançado do Santander, que é uma plataforma de conteúdos e orientação para o desenvolvimento e expansão de negócios. Então, daqui a pouquinho eu já vou chamar meus convidados, mas queria dizer que eu, aqui na Vogue, meu trabalho é essencialmente com moda feminina, então também estou super curiosa para aprender muito com eles hoje, Hoje a gente vai falar, então, sobre novidades do vestuário masculino, principais tendências, comentar sobre esse aumento na oferta de roupas masculinas no Brasil, entender também um pouco do mercado internacional, como a pandemia afetou o mercado. Então, tenho 2 convidados aqui muito especiais, tem muitas experiências para dividir. Queria falar também, para quem tiver perguntas, pode mandar aqui para a gente no chat, que no fim da nossa conversa a gente vai conseguir responder um pouquinho. Então, eu queria chamar aqui hoje o Gabriel Gontijo, que é um super influenciador digital que vocês conhecem. Oi, Gabriel! Obrigado, bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. Eu que agradeço, obrigada por estar aqui com a gente. E queria apresentar para vocês também o Rafael Lima, que é superintendente de e-commerce no Santander. Olá, pessoal, bom dia. Bom, fico muito feliz aqui, orgulhoso e honrado com o convite. Espero poder contribuir aqui muito com a discussão e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que também agradeço a sua presença aqui, Rafael. E antes da gente começar, eu queria que vocês começassem contando um pouquinho, da trajetória do trabalho de vocês, então do Rafael, da sua história e do seu trabalho no Santander, o Gabriel, como começou a trabalhar com moda, como começou a trabalhar com internet. Legal. Bom, começo, Gabriel? Vamos lá? Por favor. Vamos lá. Bom, trabalho vivi em 16 anos, na indústria financeira, no Santander, então praticamente comecei minha carreira no Santander. Tive o privilégio aí de morar 5 anos fora, morei no Chile e na Espanha, também pelo banco, E atualmente eu lidero a área de e-commerce do banco, que é responsável pela venda dos produtos financeiros através dos canais digitais, Uma área que está em plena transformação, e-commerce de banco é algo relativamente novo, o varejo começou isso lá atrás, há bastante tempo. A gente embarcou nessa jornada aí, efetivamente tem uns 2 anos, e está uma jornada bastante divertida e com bastante emoção, todos os dias. Eu sou o Gabriel Gontijo, influenciador de moda masculina. Eu sou publicitário de formação, sou de Belo Horizonte, então estudei lá, trabalhei lá. Hoje, mais cedo, antes da live começar, descobrimos que eu, Vivi e Rafael temos ligações com o BH, o que é muito bom. Sou influenciador atualmente, trabalho com esse mercado da internet, trabalhei um tempo no mercado de agências de publicidade, afinal de contas é a minha formação, foi a minha especialização, o meu diploma, mas desde 2016 eu fiz essa migração total para a área de
autônomo e cada vez mais me especializando na moda masculina e criando conteúdo voltado para esse universo da moda masculina e os assuntos adjacentes que permeiam esse lifestyle e esse motivo de moda. Bom, eu, como uma espectadora aqui do mercado masculino, tenho a impressão que ele está em pleno crescimento, né? Aqui no Brasil, eu vejo muitas marcas bacanas surgindo. Vocês também acham que o interesse por moda e estilo do homem brasileiro aumentou ao longo desses últimos anos? No meu ponto de vista, sem sombra de dúvidas. Eu lembro quando eu disse aqui que eu migrei para a moda 100% em 2016, mas há muito tempo eu já bebia desse universo, tinha a oportunidade de vir em eventos de moda em São Paulo e acompanhava isso, trabalhava numa marca de moda feminina, mas trabalhava numa marca que me permitia estar mais próximo da moda do que quando eu trabalhava em agência, e de uns anos para cá o mercado masculino ele vem crescendo sim, aqui no Brasil, porque a moda masculina ela sempre foi forte fora, óbvio, se a gente coloca a moda num patamar e passa uma faca entre o feminino e o feminino sempre vai ter muito mais notoriedade, e eu não digo só em quantidade de marca e produção, mas em tudo, em modelos, em estilistas que eu digo em peças feitas. Então a moda masculina ela caminha um pouco atrás, mas eu acho que atualmente a gente está conseguindo chegar perto da moda feminina, sim. Mas você, por exemplo, no seu Instagram, você vê também um interesse assim, né? Porque a gente também fica muito perto aqui, né, na nossa bolha aqui da moda, de pessoas que gostam muito e acompanham muito. Você acha que no seu Instagram tem tido interesse também, de repente, de homens que não necessariamente estão ligados ali à moda? Sim, é muito interessante porque se a gente pega o Analytics, né? Porque na plataforma no Instagram você consegue ter todos os dados dos seus seguidores. Os meus seguidores eles são bem divididos entre 49% homem, 51% mulher, e porque afinal de contas, igual eu disse, a moda ainda é um assunto que traz muito esse lado feminino, mas eu acho super interessante quando homens hétero me escrevem perguntando de moda, perguntando onde que eu comprei tal produto, perguntando alguma dica de como usar, porque a maioria, o perfil que a gente tem são mulheres que compram para os maridos, ou mulheres que se interessam por esse lado visual da moda masculina, e os homens gays. Então, assim, separando, né, de orientação sexual, eu acho que o gay, ele sim se interessa mais, mas hoje em dia também eu tenho já esse público do homem hétero. Minha mulher me indicou seu perfil para eu seguir, para eu pegar umas dicas. Então, isso são sinais de que está crescendo essa audiência, sim. E você, Rafael, que tem uma visão de dentro, né, do mundo corporativo, financeiro, como que você vê? Você também vê esse interesse aumentando? Vivi, eu vejo ele aumentando e mudando muito, né? Acho que desde que eu comecei a minha carreira no setor financeiro, o homem já se preocupava bastante, né, com a forma de se vestir. Né? Durante muito tempo, a vestimenta ela foi o primeiro sinal de credibilidade de uma instituição financeira, né, no contato com os clientes. E também em alguns eventos internos, né? Por exemplo, aqui no Santander, né, era de bom tom, em uma reunião mais executiva, principalmente na Espanha, isso. Você colocar uma gravata vermelha, né, a camisa branca, o terno azul marinho, quer dizer, existia uma tradição em torno da vestimenta, né? Uma vestimenta mais equilibrada e elegante, ela continua sendo algo muito importante, mas agora a gente interage com uma sociedade que é muito mais diversa, né? E que busca se relacionar com o cliente, com as pessoas, de uma forma, com pessoas mais comuns e mais autênticas, né, eu diria. Então, respondendo a sua pergunta, o interesse da moda pelo homem em banco, no setor financeiro aumenta? Sim, ele aumenta. Ele sempre existiu, na verdade. Ele aumenta e ele muda, né? E a gente vê isso impactando famosas lojas aí que antes a gente circulava pelo shopping. A gente vê aquelas tradicionais lojas, né, que atendiam o setor financeiro, que eram repletas de ternos e gravatas.
e sapatos sociais tal nas vitrines. Hoje elas estão adaptadas, né? A gente vê essas lojas com camisetas, né, com calça de sarja, com colete, né, numa linha muito mais, né, adaptada ao que o novo público está demandando. Isso é interessante, porque até partindo desse ponto, só fazendo um adendo, quando o Rafael disse o mercado corporativo, ele demanda isso, por mais que a gente tenha... Eu sou da outra ponta da moda, eu sou da parte fashion, da parte street, de uma coisa bem mais casual, mas se a gente pega até a disposição, por exemplo, de uma loja de departamento americana, se você entrava, né, na Barneys, ou então na Bergdorf Goodman, na parte masculina, o andar de roupas formais e terno e smoking, e essa parte mais da alfaiataria, ele era muito mais destacado do que a parte fashion, do que a parte casual. Hoje em dia que isso mudou, e eles até separaram de andares, mas é um mercado que, por mais que a gente olhe e ache uma coisa completamente neutra, e até muitas vezes sem graça, tem essa adesão muito grande, precisa ter exatamente para cumprir esses protocolos de respeito dentro das empresas. A gente vê as marcas de alfaiataria que dão até desconto para quem faz parte da OAB, eu já vi isso algumas marcas de shopping fazendo, então realmente é um mercado muito, muito maior do que a gente que está de fora assim imagina que seja. Você falou dessas multimarcas internacionais, né? O Rafael também morou ali na Espanha. Como que vocês veem a diferença, tanto da moda quanto do consumidor lá de fora e o aqui do Brasil? Eu acho que o Gabriel pode trazer bastante disso. Vou complementar. O tempo que eu morei estou falando de 10 anos atrás, 9 anos, a gente já viu uma transformação, né, na moda masculina, né? Principalmente Itália, né? Espanha também. Quer dizer, o homem muito mais, ele já se arriscava mais nessa época, né? Então, quando eu falo se arriscava mais, é uma calça mais justa, uma camisa mais ajustada, né? E os homens aqui no Brasil, enquanto isso, toda calça mais larga, né? Aquela roupa mais tradicional, né? Mais masculina. A gente vê isso hoje acontecendo aqui. Eu acho que a gente teve um delay aí para chegar aqui, mas a gente nota essa transformação já aqui no Brasil, né? Então, acredito que começou lá, né, essa mudança de uma forma muito mais acelerada, mas hoje a gente já nota isso aqui no Brasil, no nosso dia a dia. Eu acho muito interessante isso, porque eu já tive a oportunidade de viajar algumas vezes. Há uns anos atrás a gente realmente percebia isso, e é de uma forma... Como que na Itália e na Espanha a moda é diferente, porque na França o pessoal é moderno, o pessoal se veste bem, mas tem aquela coisa francesa tradicional e blasé deles, e peculiar deles. E na Espanha a gente vê realmente os shapes mais justos, na Itália muita estampa, e a gente pega isso referência de marcas que são criadas lá. Quando a gente fala de Semana de Moda Internacional, a maioria acontece na Europa. Então, a cultura da moda é muito impregnada nas pessoas, independente de mulher ou homem. Você tem a Dolce & Gabbana, que faz os ternos super alinhados e também as estampas super barroco, rococó, chamativas, coloridas. Isso o homem usa independente de ser hétero ou gay ou qualquer outra orientação sexual. E realmente existe esse delay para chegar aqui, mas hoje em dia... A gente vê que é realmente o reflexo da tradição e da linha criativa da marca. Aqui no Brasil agora a gente tem a Missy, que está fazendo um trabalho super legal, não apresentou recentemente a nova coleção dele. A própria Osklen, que tem muita referência e faz muita moda masculina das origens brasileiras. Então a gente vê que o Brasil também é um país milhares de vezes maiores que esses outros países, então é difícil também você conseguir implementar esse mindset. Talvez aqui na nossa bolha, São Paulo, Rio, Sudeste, a gente veja essa mudança, mas os homens do Norte, os homens do Nordeste, até pela condição climática também,
é mais difícil de ter um look um pouco mais elaborado. Mas eu acho muito bacana que as marcas, elas bebem muito das nossas origens. Então, na mídia, a gente vê os tons terrosos e os shapes representando as estampas da proposta criativa que o Iron trouxe. Tudo é baseado naquele universo do caminhão. Na Osklin, a gente vê muita coisa da Amazônia, muita coisa de produto, de matéria-prima que a gente tem. Então, acho que são duas marcas que me vêm à cabeça, assim, que são reflexos muito legais, que fomentam a moda masculina aqui pra gente. Fora Elos, que bebe muito das referências do rock também, que eu acho que é muito atrativo. A gente consegue xadrez e couro nessas marcas, e que eu acho também que são peças básicas quando perguntam o que tem que ter num armário masculino. Então eu acho que a gente está caminhando para um lugar similar ao que a gente vê lá fora da moda masculina. Eu só complementando, o Gabriel estava falando aqui agora, eu estava lembrando de quando eu voltei, né, assim, eu tinha que voltar para a Espanha para comprar roupa muitas vezes. Durante os 3 anos eu fiz isso. Porque eu não me adaptava com o que eu encontrava aqui. E aí ia para os Estados Unidos também não, né? Porque os Estados Unidos tem uma moda também um pouco parecida com a nossa aqui, né? E aí hoje não preciso mais disso. Bom, primeiro pela pandemia já não é possível viajar, né? Mas já tem um bom tempo que eu não sinto a necessidade de... Então isso já é uma resposta, né? Eu acho que cada vez mais com as séries, com um mundo mais integrado, né? De fato, essa diferença ela diminui, né? Tipo, a gente já nota o que está rolando lá fora, já adapta aqui, né? E isso deixa de ter essa diferença, esse delay tão grande que tinha antes. E era muito difícil também a gente conseguir ter acesso a roupa ready to wear aqui mesmo, até 10 anos atrás. A gente já tinha as grandes marcas, mas a gente via muito acessório feminino, era difícil chegar a peça de roupa. Hoje em dia a gente tem Celine, a gente tem Balenciaga, a gente tem marcas que eram tipo de acesso quase que impossível pensar que teria a operação dessas marcas aqui no Brasil. E eu acho que grande parte disso, apesar da maioria da seleção de produtos que a gente vê dentro dessas marcas ainda seja feminina, a moda masculina ela está sendo representada, assim. E também tem essa questão do genderless, né, que talvez eu esteja até adiantando um tópico dessa nossa conversa, mas que a internet e a mentalidade que a gente vem tendo hoje em dia permite a gente também experimentar outros shapes, outros formatos que antes eram muito delimitados para o masculino, para o feminino, e a gente ter essa oportunidade de visitar uma loja dentro de todos os departamentos, assim, se a gente pega uma Zara, por exemplo, que tem a parte feminina, tem a entrada diferente da masculina e da feminina, mas que são peças que dão para serem mescladas facilmente no guarda-roupa. Você falou do genderless, né? Uma coisa até que eu fiquei pensando muito, que, por exemplo, agora, né, nesse São Paulo Fashion Week, né, hoje a gente não tem uma semana de moda no Brasil dedicada exclusivamente à moda masculina, mas que bacana que a gente tem vários estilistas, né, apresentando masculino dentro do São Paulo Fashion Week, da Casa dos Criadores, né, enfim, todos os eventos. E um dos estreantes dessa temporada que eu fiquei completamente obcecada, que foi o Igor da Dona, que é um estilista de moda masculina, mas que eu quero comprar aquela coleção inteira e eu quero vestir aquela coleção inteira, né? Então, eu acho que para a gente aqui que trabalha muito com moda, esse conceito desse sem gênero já é muito bem entendido por nós. Vocês acham, e o Rafael também, né, que até queria que ele contasse um pouco, que trabalha com um projeto super bacana de diversidade, como que vocês veem esse mercado, assim, dessa criação sem gênero? Qual que é o potencial e como que as pessoas enxergam? Eu acho que é um mercado que ele é importante de existir e que cada vez mais... Eu sempre comprei da parte feminina e tudo mais, mas eu acho que quando a gente pensa na roupa sem gênero, ela ocupa um lugar muito sem... Como que eu posso dizer? Mas não é nem um vestido com corte feminino e é um vestido com corte masculino, e eu acho que hoje em dia a comunicação ela é muito integrada, né?
Eu me formei em 2013 e eu estou fazendo toda essa firula para falar que é diferente, que a comunicação ela é de mão múltipla. E eu pego muito a impressão do que a gente tem do mercado em páginas de meme ou em portais da internet, e eu vejo, acredito que vocês devam conhecer, o Saquinho de Lixo, que é uma página de meme maravilhosa do Instagram, e vira e mexe eles postam alguma coisa de roupa genderless e tudo mais, e é realmente aquela roupa que ainda não tem muito uma silhueta assim definida, e eu acho que isso, eu espero, na verdade, porque eu enquanto não designer não posso querer nada, mas eu espero que mude e que a gente chegue num caminho genderless mais interessante, porque aparentemente, do meu ver, é sempre uma roupa mais plácida, assim, que eu acho que poderia ser mais legal, mas que é super importante exatamente por isso, porque com a internet a gente consegue beber de muita referência, e no final das contas a gente quer usar o que a gente vê, independente se é feminino ou se é masculino, como o Rafael disse, tem as séries, tem as páginas da internet, tem um acesso hoje em dia na moda digital que a gente consegue ver o desfile em tempo real, então já ter aquela referência na hora e já querer usar e adaptar aquilo. Então eu acho que a roupa genderless ela pode caminhar para um caminho mais criativo. O Gabriel, quando você comentou o exemplo da Zara, né, até lembrei do episódio que é recente, que eu fui com os meus sobrinhos numa loja da Zara, deve ter 15, 16 anos cada um, um menino e uma menina, né, e eles circularam pelo ambiente da loja independente do sexo. Meu sobrinho circulou pelo setor feminino, minha sobrinha pelo masculino, eles não existia essa, na cabeça deles, né, talvez não tinha porque ter dois ambientes na loja, né. Sim. Então, assim, é uma mudança que vem, né, acho que vem para ficar, né, e que a gente precisa se adaptar, né. Isso está muito lindo. Pode falar, Gabriel. Não, é exatamente isso. O que o pessoal está falando da geração Z, dos cringe, dos millennials, realmente existem esses memes, esses debates que no final tem um fundo de brincadeira, mas que mais no fundo ainda é realmente essa diferença assim, da mentalidade. É uma forma mais permissiva, eu acho, de consumir a moda, e sem ser aquela coisa feminino e masculino, isso é aquilo, acabou. E eu acho que é muito bacana. E também, se a gente para pensar na questão das referências de street style e tudo mais, da roupa mais ampla, de moletom e dos tênis, as meninas estão usando os tênis que antes eram de basquete, masculinos, os moletons são mais amplos, as calças jeans, tanto para as meninas ou para os meninos, isso está rolando. Então, realmente a roupa ela está passando por um momento de expansão, assim, exatamente para poder agregar todos os corpos dentro dela e ser mais ampla mesmo, independente do gênero. Perfeito. E aí, já fazendo a ponte com a sua outra pergunta, Vivi, do diversidade, né? Acho que já posso emendar aqui, né? Super. Bom, aqui no Santander a gente atua basicamente em 4 frentes de diversidade, né? Que é de raça, gênero, pessoas com deficiência e orientação sexual. Eu particularmente lidero essa última, e a gente está muito focado em fazer a transformação interna, né, e que ela seja percebida pelos clientes sem a necessidade de fazer uma campanha de marketing para isso, né. Então, você imagina que uma empresa que a gente tem mais de 12 milhões de clientes espalhados pelo Brasil inteiro, a gente tem muita diversidade já na nossa base de clientes, né. É nossa obrigação ter um ambiente, além de agradável, né, um ambiente que preza pelo respeito e empatia. A gente precisa ter um ambiente que os nossos clientes se identifiquem. Então, assim, numa base de 12 milhões de clientes que já mudou, ela precisa olhar para uma instituição financeira e falar, eu me identifico, né, senão ela vai se distanciar, né, e por isso que a importância da diversidade, entender tudo isso que a gente está falando aqui. Hoje o tema da diversidade, ele já é uma realidade aqui no Santander. A gente tem uma empresa bastante ativa nesse tema, né, principalmente com movimentos internos. A nossa presidente mundial, por exemplo, é uma mulher.
A gente ganhou recentemente o prêmio da GPTW como o melhor banco para a mulher trabalhar. A gente já tem 40% da nossa liderança feminina. Então, você imagina que é um setor de homens héteros, brancos e de boa formação, né, da elite em geral. Isso vem mudando, né? Isso vem totalmente se transformando. E isso, no final, gera mais empatia e o cliente se identifica mais com a nossa marca. A gente tem um caminho longo pela frente ainda, né? Mas a gente continua buscando aí ter um quadro de funcionários que reflita cada vez mais a população brasileira, né? E um ambiente que preze pelo respeito e a empatia entre todos. Não sei se eu respondi só. Super. E eu acho super bacana também que o Santander, né, é um banco brasileiro que é envolvido, né, com moda, né, Rafael? Sim. Ele é envolvido assim, por mais que a gente tenha uma frente específica, né, de apoio, tá, o tema da moda, a gente apoia o cliente desde o pequeno, né, empreendedor, o microcrédito até estilistas e grandes marcas, né. Recentemente a gente teve o depoimento de uma grande marca aí que a gente apoiou, né, durante esse período de pandemia, né. Então, sim, é um banco que apoia e que acredita muito nesse setor. E o Rafael estava falando, né, como para vocês dois, né, como para essa geração mais jovem, talvez faça muito, né, na cabeça deles é muito mais normalizado, por exemplo, essa roupa que ela é para todos, né. Acho que recentemente a gente teve um caso aqui que a gente assistiu no Big Brother, né, envolvendo uma questão de vestimenta. Vocês acham, assim, que em pleno 2021 ainda tem tabus e tem preconceitos relacionados a esse guarda-roupa? E como que a gente pode ajudar a combatê-los? Eu acho que sim, que em 2021 e 2031 a gente ainda vai ver isso acontecer, porque, igual eu disse naquela minha outra resposta, o Brasil é um país muito grande, que a gente não tem na nossa cultura, historicamente, referências de moda, diferente da Itália. Eu pego a Itália sempre como um exemplo, porque eu tenho a oportunidade já tive a oportunidade, né, porque agora, pandemia, estamos em edições digitais, mas de acompanhar, por exemplo, a Semana de Moda de Milão. E eu sempre fico muito maravilhado como a cultura que investe naquele segmento ali, que ela realmente, a cidade inteira bebe daquilo. Mas no caso do Big Brother, se não me engano, você está falando do que o Rodolfo falou do look. A gente vê que essa distância geográfica, como que ela reflete mesmo. O Fiuk é um cara que nasceu no meio artístico, e que teoricamente o meio artístico ele já é mais permissivo para essa questão da expressão visual e do estilo, e o Rodolfo se defendeu falando que é um cara do interior do Goiás. E que realmente isso acontece. Eu acredito que se eu fosse do Goiás, naquele episódio, eu ficaria extremamente envergonhado por uma pessoa usar o nome do meu estado para ter uma fala dessa, mas eu acho que é uma barreira que a gente ainda vai enfrentar muito, e que marcas como a Missy, o Igor da Dona, a Osklen, fazem um papel muito importante no enfrentamento disso, se a gente for ver isso como, né, algo para ser combatido. Eu prefiro ver de uma maneira mais positiva, de algo como ser ensinado, porque, de fato, as gerações passadas e lugares mais longe do nosso setor sudeste aqui talvez tenham uma resistência para entender um cara de saia ou um homem vestindo um vestido de cabelo grande, e que se a gente for construir a fala do Rodolfo, realmente ele já estava implicando com o estilo do Fiuk, desde o cabelo, até os trejeitos, até a roupa, o jeito que o vestido era um tecido, sei lá, era um vestido de lamê, e assim, era toda uma problemática em cima daquilo, não só o fato de que o pessoal lá do Goiás não ia entender ele chegar de vestido uma balada. Então eu acho que a gente tem que enfrentar isso, a gente tem que ver isso de uma maneira que vão ser levados uns tempos aí, mas eu espero que as pessoas assimilem com mais facilidade, principalmente agora com a internet chegando em todos os lugares, e a Netflix fazendo séries e tudo mais, assim, com essa conectividade que a gente tem. E a gente falando e debatendo esses assuntos, né? Pessoal, assistam essa masterclass, entendeu? Porque aqui a
falando coisas super legais. Só para emendar aqui, eu super concordo com o Gabriel nesse tema que talvez, né, a gente deveria cada vez menos forçar para relutar contra a mudança, mas eu acho que isso é da essência humana, né? Se a gente lembrar, nos anos 90, 2000, né, a questão era se o homem poderia usar brinco, cabelo longo. Né, até nesse momento, o brinco, cabelo longo era identificado como algo da estética feminina. De usar camisa rosa para trabalhar. Camisa rosa. Hoje isso já é comum entre os homens e não tem questionamento sobre orientação sexual quando o homem está de cabelo longo ou brinco. Né? Então, acho que assim como as mulheres, elas aboliram a fronteira do gênero, eu acho, no figurino, né? Eu acho que as mulheres, nesse sentido, foram à frente. Por que os homens não podem fazer o mesmo, né? Acho que é importante a gente lembrar também que saias e vestuários e vestidos, como historicamente, eles já são utilizados, né, em culturas greco-romanas, escocesas, né? Você vê assim que quando tem um pouco mais de cultura e de conhecimento, você deixa de ter essa limitação, né? Acho que o Papa usa um belo de um vestidão. Exato. Né? Exatamente. Só que a gente cresceu entendendo que aquilo era normal, né? Que era natural. Então, é isso. Acho que a gente pode como que a gente combate isso? Acho que meio que respeitando as diferenças, gerando discussões como essa que a gente está tendo aqui. Né? Mas eu gosto de acreditar também que a gente está chegando num... É cíclico. A gente teve os anos 80, onde as coisas... 70, 80, onde a moda era muito mais permissiva. A gente... Eu acho que não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir Halston, por exemplo, que estava aquele debate da calça jeans, mas que os homens tinham uma silhueta até mais extravagante e tudo mais, e aí vieram os anos 90, os anos 2000, 2020, a gente chegou na ponta da caretice novamente para voltar isso agora. Então eu acho que mentalidades tipo do Rodolfo, eu acho que é reflexo desse limite que a gente está chegando para as coisas voltarem a serem mais permissivas novamente. Eu acho que assim vai caminhar a humanidade. A gente vai chegar no nível máximo de permissão e depois tentar na repressão e assim vai indo. E a gente também está falando eu sinto que as pessoas estão todas muito amarguradas, elas estão todas muito... O estopim está muito curto por conta disso tudo que a gente está vivendo, não são tempos fáceis para a gente aqui, então as pessoas vão querer questionar sim, e talvez até, e de ambos os lados. Vou colocar essa cabeça na fogueira porque você não me deixou usar vestido, vou colocar essa cabeça na fogueira porque você está usando vestido. Então eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho e deixar um comentário infeliz desse passar e seguir a vida. Óbvio que fazendo os questionamentos certos, mas pensando... Mais empatia, né? Daqui a pouco vai dar tudo certo e vamos estar todos bem, cantando alegremente. E, Gabriel, agora há pouco a gente falou também das semanas de moda, né, internacionais, você disse que acabaram agora. Queria que você desse também os seus highlights aqui para quem está nos assistindo. O que você achou interessante, o que você acha que as pessoas precisam ficar de olho, né? Ou de uma marca, ou de uma tendência. O que te chamou? Pegando como gancho a resposta anterior, se o Rodolfo do Big Brother 2021 estivesse na Semana de Moda de Milão, ele teria morrido, porque a gente teve muitas referências femininas na passarela. A Fendi, por exemplo, apresentou vários looks com cropped, coisas que nem o homem mais moderno que a gente vendo hoje em dia, não é uma coisa tão comum da gente ver as pessoas assimilarem, e a Fendi veio com essa proposta aí que eu achei belíssima, porque a Fendi, a moda italiana tem muito isso da alfaiataria, né, da sartoria, então eram tipo blazers e camisas com gravatas cortadas simetricamente, com a barriga toda de fora, e por ser uma semana de moda de verão, muitos shorts curtos, que também é difícil a gente ver os homens assimilarem as pernas de fora, sim, mas também com a pegada utilitária. E o vestido masculino,
Então a gente vê que realmente essa permissividade do feminino, do masculino, essa mixagem do gênero, ela vem sendo apresentada, porque a gente está falando de uma semana de moda que ela é exclusivamente masculina, então assim, não é que aquele desfile misto e que, tudo bem, tá a roupa feminina sendo desfilada, então vamos pegar aqui uma referência feminina para colocar no look masculino. Não, é uma semana de moda que começa e termina com looks, silhuetas e perfis masculinos. Então eu acho muito interessante a gente ver isso, assim. E o que me chamou muito a atenção também foi se a gente compara a semana de moda de verão de um ano atrás, como que a situação reflete no estilo que é criado. Assim, há um ano atrás, as coleções elas estavam mais neutras, mais, né, aquela coisa quase que vamos ver como é que vai saber se o mundo realmente vai acabar esfarelando com essa pandemia ou se a gente vai sair vivo disso, como que é esse apocalipse que está acontecendo. E lá na Europa agora as coisas já estão voltando ao normal, então a Prada, por exemplo, fez uma coleção super celebrativa com mood praiano, eles gravaram um filme lá na região da Sicília, então os homens com roupas mais estampadas e aproveitando o verão mesmo. Então eu acho que para mim foi o que mais chamou a atenção, assim, essa permissividade das silhuetas femininas no look masculino e a forma como eles estão celebrando a volta de uma rotina feliz e em meio ao verão europeu de uma maneira tão criativa e tão bonita, assim. Acho que foi isso que mais me chamou a atenção dessa semana de moda de Milão. Mas isso, sabe, que é uma coisa que a gente viu muito no feminino também, que eu fico muito feliz, né, de ver, que, como você disse ali, durante a pandemia, a gente viu muitas coleções, né, falando desse momento difícil que a gente vivia, e agora, como tem uma luz, né, lá fora já voltando, mas aqui no Brasil, pelo menos a gente está vendo uma luz, né, ali no fim do horizonte, né, ainda vai demorar muito tempo para estarmos todos vacinados, demorou muito tempo para a gente começar a se vacinar, mas pelo menos a gente está se delineando essa luz, né, então aqui também, né, a gente viu ali no São Paulo Fashion Week lindas coleções falando de otimismo, de sonho, né, esse momento, então, de voltar a sonhar com moda, assim, de cores vibrantes e de estampas e de roupas, né, mais maximalistas, mais exageradas, né, o Marc Jacobs também, a gente viu esse desfile anteontem, assim, que era meio essa celebração do recomeço, né, acho tão gostoso, que é esse mesmo sentimento que a gente, né, está tendo aqui daqui a pouco, né, a gente sonhando com esse pós-vacina e esse recomeço, disso ser totalmente refletido na moda, né? E é legal, assim, que são tiradas lições disso, porque a gente vê que a roupa, ela está voltando a ter a proposta dela de seguir, né, ser uma coleção nova, uma roupa pensada, um verão, a gente está falando de coleção de verão, então aquela roupa com estampa e tudo mais, e menos aquela coisa plácida, mas a gente vê também que os aprendizados de uma roupa confortável, que é tudo aquilo que a gente falou, principalmente no ano passado, do home office e tudo mais, isso de alguma maneira ficou. Então, os aprendizados para a moda também desse shape mais confortável, até, por exemplo, o Rafael, que trabalha numa grande empresa, de ter essa flexibilidade de ficar em casa alguns dias da semana, de ir para o escritório em outros dias, e não por conta disso de ficar em casa precisa ser só uma roupa desleixada, mas pode ser uma alfaiataria mais confortável. Então, o Marc Jacobs foi um exemplo disso, que são roupas elaboradas, mas com shapes amplos e aquela coisa mais confortável, e que eu acho que a moda ela vai estar refletindo muito isso, que fica um aprendizado sanitário, fica um aprendizado ético, mas fica um aprendizado também até da forma que a gente se veste, e é muito interessante como que tudo é interligado e como que tudo se reflete mesmo. Cada dia mais o guarda-roupa do final de semana se aproxima, né, do dia de semana. Sim, exato. Passa a ser uma coisa... É que você talvez já, né, não tem essa diferença, né? As pessoas falam, é a quarentena. Eu falei, gente, eu trabalho em quarentena já fazem... Para mim não mudou muita coisa, não. Eu que sou autônomo, brincadeiras à parte. Mas sim, o meu guarda-roupa ele é mais casual. Mas, de fato, a gente aprende que agora existe uma permissão maior da gente poder sair em casa, talvez com uma calça de pijama, que antes as pessoas torciam um pouco o nariz.
Isso é interessante. Eu acho que isso, Vivi, eu vou fazer uma pergunta do Gabriel, tá? Posso autorizar? Olha o fulano. Por favor. Perguntar para o especialista, né? Que eu sempre vou trazer uma visão de negócio, né? Então, vocês estão conversando aqui, eu estou pensando. Eu acredito até que isso permite também, né? Para as marcas, o grande benefício, acho que além da mudança para o consumidor que a gente está tratando aqui, para as marcas, para os varejistas, até de um melhor controle de estoque. Acho que isso muda totalmente, né? A dinâmica, né, do que era antes, né, porque uma vez que as pessoas buscam roupas mais duradouras, né, mais genderless, né, tal, muda totalmente a dinâmica. Isso é uma verdade, assim, a sua percepção que isso pro produtor também, né, pro lojista, pro varejista, ele pode surfar nessa onda e se beneficiar? Eu acho que sim, a partir do momento, principalmente nesse período que a gente ficou confinado no ano passado e que teve um boom nessa parte do digital, que as lojas estavam fechadas, imagina, estava tudo fechado, e que por um momento até existiu um pensamento assim de que a percepção do consumo ela iria mudar, as pessoas iam ficar mais conscientes, e que será que era o fim do fast fashion, daquelas grandes corporações, as grandes marcas que faziam as roupas de venda imediata e extremamente descartáveis. Mas eu acho que isso muda, sim, até essa dinâmica. A gente, saindo da moda, por exemplo, vê os restaurantes que tiveram que se adaptar para fazer os deliveries e que aquele espaço físico deles, muitas vezes, não se fez mais necessário. Eu acho que da moda para as marcas, para as pessoas que vendem roupa, ter essa proximidade com o cliente e conseguir produzir a partir da demanda que eles vão ter, já que a pessoa está pedindo de casa, se você tem a possibilidade de criar a roupa após a venda, eu acho que isso dá uma facilitada e até uma melhorada assim, na forma de se atingir seu cliente. E hoje em dia também a gente tem muitas tecnologias que permitem isso, né? A gente vinha falando já umas temporadas atrás do Sinal, Buy Now, que a Moschino fazia, e junto disso também tinham as impressoras 3D, que em poucas horas você conseguia imprimir, sei lá, um Tesla. Então, são tecnologias que eu acho que se o produtor da roupa tiver atrelado, ele consegue fazer uma venda muito mais bem direcionada. Porque ele tem lá o catálogo dele, a pessoa vai, tá em casa, fala, eu quero essa roupa. Se a pessoa conseguir produzir e fazer o envio, a logística e enviar isso, eu acho que isso a gente consegue ter cada vez mais uma moda mais direcionada e mais, acaba que no final das contas fica mais consciente, porque ela vai chegar exatamente o que a pessoa quer. Não sei se foi a sua pergunta, mas... Respondeu perfeitamente. Obrigado. Eu ia falar que inclusive aqui, né, no feminino a gente tem visto muitas pequenas marcas surgindo, né, com o que elas estão chamando dessa produção sob demanda, né. Então eu sou uma pequena marca, também não tenho tanto dinheiro para investir em ter um grande estoque e também quero ser mais consciente, mais sustentável no sentido de não ter uma sobra, né, grande daquilo. Então eu acho super interessante esse movimento. Então você compra, né, uma roupa mais especial, lógico, mas tem que esperar 15 dias ou tem que esperar um mês para aquela roupa ser produzida, né, e acho que essa discussão também que o Rafael ali levantou, né, que acho que a gente tem visto muito na moda no geral, né, desse consumo mais consciente, mais pensado, pessoas quererem entender mais os valores, né, que estão por trás daquela marca, daquela loja, mais sustentável, né, acho que são discussões que a gente já tinha há muito tempo, mas que com a pandemia ainda acelerou muito mais. Vocês acham que, né, a gente fala muito disso, eu acho que a gente vê isso numa parcela da população, né? Acho que a geração mais nova também é muito preocupada. Vocês acham que o consumidor de fato está, né, assim, o consumidor no geral, já está preocupado com isso, já está cobrando isso, ou ainda é uma coisa mais nichada? Eu acho que a gente ocupa, você, Vivi, a gente ocupa um lugar do consumidor, mas que também tem noção do lado da produção. Então, eu acho que a gente está dividido, assim. Eu acho que, na minha percepção pessoal, a questão da obrigação ambiental e da sustentabilidade,
ela é imprescindível para uma marca. É um tópico que as marcas tendem a assumir hoje em dia. A gente vê a Prada fazendo o Re-Nylon, a Chanel tirando os couros naturais das peças, então eu acho que ela tem que existir sim. Mas eu acho que para o consumidor final, que não trabalha com moda e é de um outro segmento, eu acho que ainda é difícil ter essa assimilação. E que ouso a dizer que até, tipo, se você vai vender um produto e falar, isso é sustentável, isso é de couro reutilizado, a pessoa talvez por hora não dê o devido valor que aquilo realmente tenha. Mas eu acho que a gente está caminhando para um lado imprescindível das marcas terem isso. E que eu, que trabalho com moda, é uma coisa que me chama muito a atenção, sim, saber que a marca se preocupou com esse detalhe na produção daquele produto. Eu concordo com o Gabriel. Acho que tem uma demanda, mas ela ainda é nichada, né? Ela ainda é para um público muito específico. Acho que isso tende a aumentar. As marcas também estão mudando, né? Então, você pega a Reserva. Você comentou alguma zona, a Reserva que tem algodão reciclável, né? Eu vi outro dia que a Adidas está produzindo tênis com couro de cogumelo. Tem uma mudança acontecendo que, no final, é um pouco do que o Gabriel está falando. O consumidor ele vai comprar, mas talvez não por isso, né? Mas ele vai começar a enxergar valor nisso, né? E entra num processo educacional aí e de mudança. Então, é isso. Eu acho que a gente tem uma tabela para ensinar. Homem pode usar vestido, comprem roupas de couro reciclado. Sabe, a gente tem umas obrigações ainda, a gente que está do lado da moda, para colocar na mentalidade das pessoas. E esse, com certeza, é um dos to-dos que a gente tem que ticar da nossa listinha assim, de educação da moda 2021. Porque é dos dois lados, né? O consumidor cobrar, mas é também a marca mostrar, né? O quanto aquilo é importante, né? Eu acho muito bacana, voltando no exemplo da Prada, que eles já assinam as peças que é a Prada Re-Nylon, tipo, que eles até criaram, aí já tem essa parte do marketing atrelado, que é a coleção do nylon reutilizado, tipo, aquele nylon que antes era descartado, que não ia ser utilizado nas peças, eles pegam e produzem novas peças, e nem por isso a peça deixa de ter a qualidade ou nada, é o nylon da Prada, entendeu? Então eu acho legal isso, tipo, mostrar mesmo, porque além da marca estar se posicionando, ela mostra para o cliente que, tipo, não tem diferença, pode comprar tranquilamente. Ai, gente, ainda quero perguntar tanta coisa, estão me avisando aqui que a gente só tem 10 minutos, tem pergunta no chat, tem pergunta minha, queria ficar mais uma hora aqui. Eu falo muito, desculpa, podem me cortar. Não, ao contrário, por isso, tá todo mundo falando, tô vendo aqui todo mundo elogiando, falando, nossa, tá leve, vocês são super simpáticos, tá tão gostoso, queria ficar mais uma hora aqui conversando. Mas uma coisa que eu fiquei curiosa, Rafael, voltando que a gente estava falando, sobre essa mudança, né, de ter um guarda-roupa pós-pandemia talvez um pouco mais casual, mais confortável. Você acha que isso, por exemplo, num ambiente mais formal, de escritório, que é o seu, você acha que vai mudar alguma coisa de fato nesse guarda-roupa pós-pandemia? Eu acho que já mudou. Assim, circulando aqui pelo banco, por exemplo, eu estou no banco hoje. Né, em outros tempos eu não estaria com blazer, tal, mais formal, estou com uma blusa normal. Tal. Não estou de camiseta, porque está frio hoje, eu vim de camisa. Eu acho que já está mudando, né? Mas eu acho que é um pouco linka com o primeiro ponto que eu comentei, que como uma empresa de serviço que nós somos, né, a gente não é o Google que está, né, o público está ali trabalhando entre eles, a gente atende clientes. Por mais que a gente está numa área central, a gente trabalha com uma base de clientes muito grande. Então, a gente tem que se adaptar ao que o público está, a essa mudança, né? Então, eu acho que a mudança ela acontece até para a gente se aproximar cada vez mais dos nossos clientes, mas com esse cuidado, né, para não, sei lá, não circular de calça de moletom, por exemplo, pela estrutura do banco, porque a gente acredita que isso talvez, ainda a gente não está preparado, mas talvez no futuro sim estaremos, né, se o consumidor final, se o cliente final estiver demandando por isso, estaremos. Então, acho que a mudança ela já aconteceu, mas ela está observando muito o que acontece no nosso entorno e a gente vai se adaptando, né, mas eu vejo hoje um banco como o Santander, que tem 170 anos, quase 170 anos de história, imagina, uma empresa de 170 anos,
estar viva ainda é que ela se adaptou a muitas mudanças que aconteceram no decorrer desse tempo, né? E a gente vive mais uma agora e eu vejo o banco super aberto a se transformar, se adaptar. Vou fazer uma pergunta aqui que a gente recebeu no chat, que o Matheus pergunta, Gabriel, como que você acha que a pandemia influenciou no calendário da moda masculina e como irá influenciar no pós? A gente ainda trabalha com estações, outono, inverno, primavera, verão, e como que é esse timing? Eu acho que, mais do que a pandemia ter influenciado, eu acho que a gente tem que pensar a pandemia influenciou o mundo todo. Então, a gente tem que pensar em como as marcas se adaptaram, né? Eu acho muito interessante ver que o que a gente já vinha falando de mesclar o digital com o presencial e que existe todo essa parte sedutora do desfile, de quem vai ser convidado, quem que vai estar presente na sala de desfile. Chegou a pandemia e falou, um grande beijo, fiquem em casa, e agora os desfiles vão ser transmitidos online. As marcas que se virem, a gente viu as marcas se adaptando de forma muito legal, a Prada fazendo um fashion films no debut do Raf Simons. Imagina, era o momento que eles estavam esperando quando foi anunciado que o Raf Simons ia assinar a Prada junto com a Miúcha, que ficou todo mundo esperando isso. Meu Deus, como que vai ser esse desfile? As pessoas vão se matar para assistir esse desfile. E aí chegou a pandemia e falou, assistam de casa, porque não vai ter. E eles foram e conseguiram fazer. Eu lembro que o primeiro desfile que eu vi desse formato digital foi da Hermès, que a pandemia ela começou logo na semana de moda masculina. Então o desfile da Hermès também achei super legal, que era aquela coisa cinematográfica. Então eu me perdi na pergunta que você acabou de me fazer, mas eu vou concluir meu pensamento falando que é o seguinte: eu acho que esse formato digital e virtual ele não vai parar de existir. Eu acho que os desfiles vão voltar presenciais, sim, afinal de contas a gente está falando da Europa, que está há muitos anos, há anos-luz na nossa frente, e dessa vez não é diferente. Eles estão vacinados e eles vão voltar a ter uma vida física e presencial primeiro que nós, mas eu acho que essa forma mais aberta das pessoas terem o acesso ao desfile em primeira mão, porque quando os desfiles eram apenas digitais, tanto a editora Top Master da publicação Top Master e também o estudante de moda que não trabalha ainda, mas que se interessa por moda, estavam tendo a informação do desfile exatamente no mesmo momento, porque aquele desfile ali estava sendo transmitido online. Eu acho que esse formato ele vai continuar existindo. Eu acho que as marcas conseguiram de forma criativas, e cada uma seguindo a sua linha criativa e seu olhar de forma muito legal em criar os filmes, em criar as apresentações, que esses filmes eles vão continuar existindo, as apresentações virtuais também, mas também, graças a Deus, se Deus quiser, as presenciais. E marcas, não esqueçam de mim, continuem me convidando. Obrigado. Eu vou falar uma coisa. As marcas, né, tem algumas marcas que são muito fechadas, né, quando a semana de moda é presencial. E que eu criei um relacionamento agora que é digital, porque é muito mais fácil convidar uma pessoa para assistir um fashion film na tela do computador dentro da casa dela, do que você falar, chega aí, entra na minha sala de desfile que tem um número limitado de convidados. Eu queria deixar aqui meu apelo, não esqueçam de mim depois que as coisas voltarem a acontecer. Eu quero ser convidado também, tá? Para ir no presencial. Obrigado. Pode me convidar também, tá? Pode convidar. Vamos todo mundo, todo mundo. Vamos todos, até eu vou para esses desfiles masculinos. E tem uma pergunta aqui também sobre, para trabalhar com influenciador digital, assim, para uma pequena marca, qual que é uma dica para escolher a pessoa certa e uma estratégia certa? Quando você vai fazer uma contratação de um influenciador digital, a gente tem as ferramentas que entregam os analytics de todo do perfil que a gente atinge, qual que é a nossa audiência. Eu acredito muito hoje em dia, e até para puxar um pouco de saco para o meu lado, que a comunicação nichada, ela talvez... Não, mas falando sério, de verdade, a comunicação, quando ela é nichada e direcionada, ela consegue ter um retorno muito maior do que uma comunicação num veículo que tem uma audiência muito maior. Fora que você vai fazer um investimento muito maior.
E isso não é só para influenciadores, a gente sabe que o mercado publicitário desde sempre é assim, a gente tem as tabelas de mídia que provam isso. Mas eu acho que para uma marca que está começando, criar uma base de relacionamento com os influenciadores que de fato consomem aquilo, porque nem sempre a marca ela tem o dinheiro para investir. Mas talvez você tenha um produto que seja interessante, que o influenciador queira aquilo. Porque é muito engraçado a gente ver, às vezes, influenciadores falando nos stories, gente, isso não é publi. Tipo, isso transforma a modus operandi de influenciar como, tipo, o que é publi eu vou divulgar, mas nem de fato eu vou consumir. E eu acho isso um pouco problemático, mas eu também já não vou entrar nessa parte, porque senão eu não vou calar a minha boca nunca aqui. Então, a minha dica para uma marca que está começando esteja disposta a investir um dinheiro nos influenciadores, que afinal de contas nosso modo de trabalho, é como a gente paga as nossas contas, mas também, se não for o caso, crie relacionamentos, mostre o seu produto, mande o seu produto para a pessoa, procure um influenciador que você sabe que vai usar aquilo e que de forma espontânea, não só porque você está dando dinheiro para ele, mas que de forma espontânea vai usar, e não dispare o seu produto assim para todo mundo, porque foi uma coisa que eu falei ontem, inclusive no meu perfil. Às vezes a gente recebe tanta coisa que não faz parte do nosso perfil, que poderia ter sido muito mais bem aproveitada por outra pessoa. Então eu acho que um dever de casa é de sentar, olhar e também pensar, essa pessoa tem 20 milhões de seguidores, tipo, não vou mandar um shampoo para a Juliette, que eu sei que ela não vai postar, primeiro porque não vai chegar até ela, e segundo porque ela já deve ter 1 milhão de outros anunciantes que bloqueiem ela para isso. Então ter esse pensamento estratégico assim, de quem que vai ser o consumidor, quem que vai endossar sua marca bem, e quem que vai receber aquilo se for uma coisa mais espontânea no primeiro momento, de uma forma positiva também. Então é isso, é tipo meio que um jogo de quebra-cabeças, assim, que quando ele é bem... É mais estratégico, né? Acho que esse é... Pode me contratar também e me pagar. E para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, assim, que assim, se eu fosse abrir uma marca, né, se alguém vai abrir hoje uma loja ou uma marca de moda masculina aqui no Brasil, que dicas, assim, ou que uma dica cada um de vocês daria, assim, de coisas, ou de um segmento para postar, ou de algo que é importante para aquela pessoa ter em mente para começar hoje na moda masculina? Rafael, pode ir. Eu falei muito. Você vai pensando. Então vai sobrar espaço. Vamos lá. Estou pensando aqui também. Essa daí você não colocou no roteiro, hein? Essa foi surpresa, desculpa. É a pegadinha. Imagina. Vamos lá. Eu acho que a gente falou muito aqui da moda genderless, né? Que eu acho que é da tendência, né? Genderless, eu acho que esse é um tema que tem que estar atento quem está abrindo hoje um negócio novo. Mas casando um pouco com o que o Gabriel trouxe da moda personalizada, né? Então, acho que eu focaria hoje um pouco o mix das duas coisas, né? Que o consumidor personalize, né, o que ele quer consumir. Ainda mais agora, né, com a tendência de cada vez mais o consumo ser via e-commerce, né, via o meio digital. Então, isso permite, primeiro, para esse novo empreendedor, um controle muito maior de estoque, de gastos que ele até então tinha, e para o consumidor, essa personalização. Então, acho que eu focaria em algo trazendo essa tendência genderless e com personalização. Eu acho que tanto para o consumidor quanto para a marca, por conta dessa situação que a gente tem do consumo online, eu acho que ter uma marca que ela seja bem estruturada na parte de logística, porque apesar da gente estar falando de um mundo conectado, ainda existe essa necessidade de comprar uma roupa, experimentar e falar, putz, não ficou boa. Então, uma marca que tenha esse controle e seja bem feita essa parte de poder fazer troca e tudo mais, o produto, de trocar o produto, ter produto em estoque. E eu, particularmente, eu sou geminiano, então, ao mesmo tempo que eu quero uma coisa, eu não quero outra coisa. Então, assim, eu gostaria, de ver uma marca que não imponha regras, mas que também consiga fazer um produto que siga as tendências do momento, mas também que seja um produto que se vê que seja perene, que dê para você usar por um bom tempo. Então, eu acho que se eu tivesse 2 cartas, eu investiria
na qualidade do produto, porque tem itens que a gente compra que na primeira usada ele já esfarela e tem outros que, tipo, vai ter um apocalipse zumbi e aquela coisa vai continuar existindo no seu armário com a mesma qualidade do dia que você comprou. E também ter um atendimento ao cliente muito bem estruturado, nessa parte de venda, na parte de logística, na parte de devolução e de troca. Eu acho que são as duas partes, assim, que uma marca, independente se for de roupa ou se for de qualquer outra coisa, uma marca que esteja presente online possa investir, assim, nesses dois pontos. Gente, adorei aqui nossa conversa. Quero muito fazer a parte 2 desse bate-papo aqui, que a gente, nesse tema. Hoje, agora a gente vai pro coffee break e a gente volta, já faz igual aqueles conversas. Volta já depois do coffee break que a gente tem saindo. Foi muito bom mesmo. Para mim, principalmente, muito aprendizado, assim, né? Porque é um mundo que... Acho que essa é a ideia, né? Mas para a gente que está participando aqui, é muito aprendizado. Eu acho que é uma troca rica, porque tem diversidade aqui de perfis entre eu e o Gabriel, né? Que acaba complementando e enriquecendo a discussão. Eu agradeço demais a oportunidade. E não saiam daí que o próximo palestrante é o Gil do Vigor, já que a gente está falando. Na verdade, era o Gil do Vigor que ia estar aqui hoje, mas o budget deu para me contratar. E aí... Na verdade, é que a gente achou que você ia ser muito mais legal. Eu agradeço demais o convite, fico muito feliz de ter tido a oportunidade de estar aqui e ter essa troca com a Vivi, com o Rafael, que são de segmentos diferentes, mas ver que a gente sempre tem um assunto em comum, assim, e que realmente a moda ela une as pessoas e que a gente pode seguir tendo isso como meta para criar e consumir moda, assim, tipo, unindo segmentos e universos diferentes. Obrigado. Eu queria falar que eu aprendi muito com vocês dois aqui hoje, estou super interessada e queria continuar essa conversa, e tenho certeza que todo mundo vai sair daqui muito inspirado. Então, queria também convidar todos para acessar no site do Best Rio também, que a gente ainda tem outras masterclass para vocês se inscreverem. Então, obrigada a todos que nos acompanharam, obrigada, Rafael, e obrigada, Gabriel. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.